O Evangelho de Jesus Cristo é o próprio poder de Deus. O Evangelho do nosso Senhor é vida para aqueles que creem. A engrenagem de quando nós vamos anunciar o Senhor Jesus Cristo, ela deve trabalhar desta forma, cooperando, testificando e afirmando tudo que está escrito que ele fez, entregando a sua própria vida, o seu próprio corpo, derramando o seu próprio sangue para salvar aqueles que creem nele. A engrenagem não pode trabalhar desta forma. Quando a engrenagem está trabalhando desta forma, é quando você, que foi chamado por ele, começa a pensar que tem que fazer algumas obras para você ficar melhor. Você precisa fazer um sacrifício para ser mais abundante, ele te aceitar e ele te aprovar. Você começa a fazer alguns sacrifícios visando que isso vai ser útil no aperfeiçoamento aí entre você e o Cristo. Então, quando o homem vai para esse lado, ou quando você não permite que o Evangelho traga uma mensagem de justificar você, não é pela sua justiça, não é pela sua dignidade, não é pelas tuas obras boas, não é pelo seu caráter, mas quando você está em Cristo, o Evangelho mesmo, ele vem com a mensagem para justificar você, pecador, você que tem fraquezas, então o Evangelho vem para isso, para justificar você. E quando tem uma oposição, que não aceita a justificação, querendo ser mais digno, querendo ser melhor, querendo se aperfeiçoar, então a engrenagem ela está fazendo isso daqui, trabalhando o contrário. A qualquer momento isso vai dar problema, porque quando um dente da coroa enganchar um no outro, então você vai ver que essa força que é feita para servir o Senhor de forma mais que você dá aquele suspiro e diz: eu sou justo, agora sim eu estou no ponto. Aí você percebe que você está fraco. Porque se o Senhor não, se a graça dele não superabundar em você, com essa força toda, com essa soberba toda, com essa habilidade toda, com essa vontade de se separar toda que tem, então tudo isso é ruim, não se sustenta isso. Então o que sustenta nós em crermos em Jesus é permitir que a engrenagem trabalhe desta forma, favorável, testificando, confirmando e afirmando e crendo em tudo o que está escrito que foi feito ali naquela cruz. Então Jesus, quando ele chegou naquele momento de consumação, o que ele fez? Ele disse: olha, aqui foi consumado. Então, o perdão eu dou, eu vou perdoar todos aqueles que creem, porque eu peguei todas as fraquezas deles e comprei. Eu sou o fiador, ele está comigo. Então, na medida que eles crerem, vocês recebem a testificação no espírito de vocês que eu perdoei o pecado de todos vocês. Vocês foram sarados, tá? E a natureza que vocês que chamam-se de velho homem, de velho Adão, essa natureza ela foi sepultada, enterrada de uma vez. Não traga a memória de vocês essa natureza nunca mais, porque ela foi enterrada. E agora vocês são novas criaturas. Então, quando o Senhor Jesus
Senhor Jesus Cristo hoje está formando a sua igreja no espírito do homem, nós temos que crer nessas verdades. Nós temos que crer que a natureza em que tanto é falada, natureza adâmica, natureza caída, então ela está viva em todos? Ela ainda opera? Então nós não se tornamos crentes em Cristo Jesus. Porque o crente em Cristo Jesus é por meio da fé. Você vai crer que Ele nos justificou. Eu entendo a bagunça que dá, né, quando a gente diz isso, porque você olha para os seus membros e você vê guerreando, né, leis guerreando para pecar. E aí você olha para a tua consciência e você vê uma unção do Espírito. Devemos preservar a unção do Espírito. Membros, natureza carnal, essa aí você vai carregar até o último dia da tua vida aqui na terra. Essa você vai carregar, que são... E aí ela pode querer se manifestar com as próprias obras da carne, mas conforme Jesus Cristo no seu homem interior, ele já colocou a promessa de que o pecado não vai exercer força sobre você. Então, rapidamente, esses membros, eles vão recebendo essa vida que vai sobrepondo a natureza, né? A origem da carne vai sobrepondo e nós vamos avançando. Então, nós não podemos, após ter a revelação de que Jesus disse que crucificou com ele o velho homem, a natureza, e levou sobre si as nossas fraquezas, voltar novamente atribuindo estas obras a nós novamente. Não devemos pegar essas obras de queda de homem, do velho homem, a adâmica, essas obras que já ficou para trás. Nós não devemos lembrar mais disso. Jânio, mas ela surge aqui na minha carne, vontade, elas ainda vêm, elas ainda aparecem. Isso vocês devem fazer uma separação. Homem interior, cingido, homem interior, promessa, eleição do Cristo, que já selou os seus escolhidos com o Espírito. E a carne, são essa capa aqui. Lembra que Paulo disse? Que ele dizia assim, quando ele olha para dentro dele, ele tem prazer na lei de Deus. Mas quando ele olha para os membros, ele vê uma outra lei guerreando, dizendo para ele fazer muitas coisas, incentivando ele. E ele disse, desventurado homem que sou, quem poderá me livrar do corpo desta carne? Aí ele lembrou, ele foi lá no homem interior e lembrou, graças eu dou, porque Jesus Cristo já me livrou do corpo, do pecado e das obras da carne. Então só fica aqui, um fluir superficial, rasa, né? Por um tempo, por um período. Então ela fica ali se debatendo para não morrer. Mas se você não fortalecer a tua carne, não dar alimento para ela, pronunciando aquilo que é prazeroso para ela, e só afirmando e olhando para o autor e o consumador da tua fé, rapidamente você vai ver Cristo crescer em você. E isso desaparece. Naturalmente, Cristo cresce e isso desaparece.
Então, ontem nós até dizemos assim que carne não se mexe. Não se mexe com esse negócio porque fede. Então, tá morta, morreu. E se você pegar uma varinha e começar a mexer, daqui a pouco sobe o fedor. Então, Cristo não chamou nós para ficar mexendo com carne que já morreu. O que nós temos que ter o reavivamento e ter fé por meio da fé é olhar para o centro da nossa fé. Quem é o centro da nossa fé? Cristo, Jesus. E então tudo que nós vamos falar em relação à fé, nós olhamos lá no centro de tudo, no começo. Ele é o início, o meio e o fim. E aí nós olhamos para ele. E quando você olha, você vê a tua libertação em Cristo. Você vê o perdão dos seus pecados em Cristo. Você vê a remissão dos seus pecados em Cristo. Não é em você. Você não vai conseguir de maneira nenhuma. Então tem que ser por meio da fé. Está escrito lá, pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Então é pela fé. Colocamos Jesus como centro, o autor da nossa fé, consumador da nossa fé, e acreditamos no que ele disse. Qual que é a dificuldade? Tanto tempo que muitos ouvem o evangelho, e aí quando vai se aproximando os fins, e chega num momento assim onde há um experimento total, onde o próprio Espírito cria arranjos e diz assim, declara a sua salvação em Cristo. Diz que Ele te salvou. Diz que Ele te santificou. E aí a maior parte, 70%, 60%, ainda está esperando eles serem aperfeiçoados na obra carnal, brutal e humana para fazer essa declaração. Eles ainda estão dizendo, não, eu não sou justo, eu não sou digno nesse momento, eu não posso falar isso. Quem ensinou isso para vocês que são filhos, herdeiros? Quem foi que ensinou? O Cristo não é. O Cristo ensinou isso daqui que vamos ver agora, que você pode ler aí na sua Bíblia e aceitar o que está escrito aqui. Entendo que todos nós temos dificuldade, mas deve-se fazer um esforço nessa última hora para acreditar em Jesus, acreditar na palavra de Jesus. A dificuldade nossa é porque o tempo todo que nós ouvimos o Evangelho, ele foi trabalhado assim, de forma contrária. Então ele pega você e aponta você como estando no pecado. Então ele pega você e aponta você como estando amargurado. Ele pega você e aponta você como estando em rejeição. Então isso chama preservar o velho homem. Vai preservando ele, coloca ele no freezer, aumenta a temperatura e ele vai sendo preservado. Então, liberação de velho homem, unindo-se com o velho homem, vai preservando a carne. Tem que eliminar a carne, tem que eliminar o velho homem. O Senhor nos chamou para anunciar as coisas que nos traz esperança e alegria concernente ao Filho. Eu digo para você que na cruz, quando ele diz está consumado, e você hoje chegou até Cristo e declarou a fé nele, eu digo que você está perdoado de todas as suas transgressões. Ele não leva em conta o que foi feito anteriormente. Porém, agora os teus olhos, teu coração precisa confessar e acreditar nisso. Você vai ter um grande alívio. Qual a dificuldade de você crer nisso e andar de cabeça erguida dizendo Jesus Cristo me salvou, Jesus Cristo me regenerou? Jânio, mas e se aparecer obras aqui
obras aqui nos meus membros. Como é que vai ficar? Eu vou ficar em vergonha? Eu vou ser mentiroso se aparecer obras aqui? Não, de maneira nenhuma. Entenda. Quando você está em Cristo, o que aparece nos membros, logo em seguida, a força do Espírito que está em você, que é uma verdade, sobrepõe os seus membros. Então você não está na condição de ficar sempre remoendo e esperando se aperfeiçoar, esperando que daqui 2 meses você vai melhorar. Não, Jesus Cristo já fez a obra completa. Ali naquela cruz está tudo pronto, tudo prontinho. Então não precisa de ficar com medo e tentando aperfeiçoar esta obra, que você não vai conseguir pela força do teu braço. Entende? Então é crer em Jesus. E uma grande parte não acredita quando fala que é nova criatura, que foi lavado, que já foi remido. Há endurecimento em partes ainda, mas deve cessar com isso. A pregação vem para colocar todos nós na mesma posição e na comunhão de aceitar o Senhor como Salvador. Olha só, diz assim em Romanos capítulo 6: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Tem a condição. Permanecer no pecado, o homem natural, na sua essência, com a tua mente, com o teu coração, sem o Cristo, ele está no pecado. Agora o homem, quando ele aceita, que é por meio da fé, não tem receita mágica para você, é por fé. Então, quando você, por fé, você crê que o Espírito que foi liberado pós-ressurreição está na tua consciência, então nós cremos que fomos salvos. E não vamos ter prazer nenhum em permanecer no estado de um homem natural. A engrenagem vai trabalhar assim. Ela não vai trabalhar desta forma. Se trabalhar assim dá problema. Uma hora vai enganchar um dentro no outro, porque você vai chegar numa estatura de dizer: eu tô forte, eu consegui, eu venci com a força do meu braço, com a minha inteligência, eu sou melhor do que os outros. E aí desaba, ruim. Porque quando tá forte é que tá fraco. E quando você tá fraco é que você tá forte. Assim diz a palavra. Então aqui está fazendo uma pergunta, apóstolo Paulo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. De modo nenhum. Não permaneça na posição do coração do homem natural com as afirmações. Não permaneça nesta posição. Cristo é o centro. Olha para o sacrifício. Aceita a salvação. Aceita que foi Ele que te chamou. Não fostes vós que escolhestes a mim. Foi Ele que te chamou. Então há um espírito da vida dentro de você. Entende? Entende que quando se prega dizendo: olha, o diabo lá. Entende? Quando se entrega: olha, você está aqui na congregação e Deus está me mostrando que você tem pecado. Vem aqui na frente. Entende que isso é mais fácil do homem natural aceitar? Mas quando se fala de dimensão espiritual, fé, nós não estamos falando de homem natural. Nós estamos falando de coisas sobrenatural que são alcançadas por meio da fé. E a fé é em Jesus. E em Jesus se manifestou o Cristo. E em Cristo se manifestou a unção. E toda a fala dele, o que ele vem ali sempre dizendo a todos os ouvidos, é que ele veio para tirar o pecado do mundo.
de que ele veio para trazer vida com abundância a todos. Ele não veio para enfatizar o que é considerado como morto por ele. Entende? Então, eu aceito o Senhor Jesus Cristo como aquele que já me limpou. Os meus olhos passam a ser bons, os meus ouvidos passam a ser bons também. Não bom do homem, mas pela fé não há maldade. Tudo que eu olhar, eu não vou ficar dizendo pecado, 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 pecado. E pecado, não. Eu deixo isso a quem ainda não creu, de forma que o Espírito está sobre nós e que nós somos novas criaturas, sim. Teve efeito. Continua dizendo assim: de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Como é que é possível isso? Creu em Jesus e, pela palavra dele, ele disse que morremos para o mundo, morremos para o pecado, morremos para a incredulidade e agora nós queremos preservar os dois. Não, não morreu não. Ele está vivo. Como é que pode o morto ficar vivo? Jesus disse que morreu o velho homem. Então chegou até ele, creu nele, já não tem esse velho homem, essa natureza. E aí o homem diz, não morreu não. Ele está vivo, ele está aqui, ele está mexendo. Eu sinto ele ainda. Vai ser santificado pelo Evangelho ou vai ser vivificado pelas obras do velho homem? Claro que eu entendo o que todos têm medo, o receio de todos é porque vem vontades, vem desejos, vem emoção. Isso chama obras da carne. Não atribua isso nem a Satanás e nem atribua isso a uma questão de atrapalho, de embaraço. Obras da carne, conforme o apóstolo Paulo diz, quem me livrará? É a esperança, é a fé que nós temos de que vai ser livrado isso por Jesus Cristo. Então isso em breve cai no esquecimento. É que foi enfatizado muito, mas em breve cai no esquecimento isso que fica sempre lembrando aqui, martelando e acusando, é homem que acusa. Não é o Cristo. O Cristo ele apaga e renova e avançamos para as coisas novas, pensar nas coisas do alto, com a nossa cabeça erguida. Entende a dificuldade? Então é crer. Jesus é o centro de tudo. E continua dizendo: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Até aqui. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Acho que agora fechou. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então, acredito que a dificuldade nossa hoje é exatamente essa engrenagem que trabalha o contrário. Jesus fala uma coisa, o homem fala outra.
Aí não dá certo. Jesus prega algo e o homem natural prega outro. Quem nós vamos dar ouvido? Olha para o centro. Ele disse que se morremos com ele, nós fomos justificados. Aí esse morrer por ele também é uma confusão, né? A gente diz, mas como eu morri com Cristo? Então, a morte de Jesus, aquela morte que nós vemos, ele morreu, a minha morte, a sua morte, aquilo simboliza isso. Ele morreu, o homem, morreu o corpo, simboliza que ele morreu, a minha morte, a sua morte e a morte de todos que creem. Então, se cremos hoje em Jesus, representa que ele morreu a minha morte, morremos com Cristo. É uma eleição, é uma escolha. O ateu vai dizer que não crê, e nós dizemos que cremos. Então aquele corpo dele, quando foi morto, representa a morte de todos os homens. Morremos com ele. Então também fomos justificados por aquele ato. Entende? Então, depois de 3 dias, foi lá procurar o corpo dele. Cadê o corpo dele? Não estava lá. Então o corpo dele já tinha ressuscitado. Então ele não morreu, aquele corpo ali, e ficou, a terra segurou aquela morte, é para mostrar para a gente que ele morrendo no corpo, morrendo na carne, aqueles que chegam até ele morreu a morte que estava sobre todos. Então agora nós fomos justificados por meio da fé. Esta é a mensagem que eu deixo para todos. Acredita no Senhor Jesus Cristo, abandona as obras rasas, não mexa em carne porque fede, não fique enfatizando o tempo todo aquilo que já está crucificado, e Cristo vai te dar vida com grande abundância. O Senhor Jesus Cristo te abençoe.